Um dos principais pontos a se refletir na operação de hoje, a letalidade policial quando 64 pessoas morreram. Segundo dados da Universidade Federal Fluminense, a mega operação realizada nos complexos da Penha e do Alemão nesta terça-feira foi a mais letal da história do estado do Rio. Até esta terça, a ação policial que registrou mais mortos no estado havia sido em 2021 no Jacarezinho, 28 vítimas. Em seguida, uma ação no complexo da Penha, 23 mortos em 2022. Em 2007, uma operação no Complexo do Alemão deixou 19 mortos. E anos depois, em 2022, no mesmo local, mais 17 mortos. No bairro de Senador Camará, uma ação no ano de 2003 deixou 17 mortos. Em seguida, a lista das operações mais letais traz uma ação no Morro do Falé. Foi no ano de 2019. Foram 15 mortos, então. O Complexo do Alemão aparece novamente com mais 14 mortos numa operação que aconteceu em 1995. Em 2023, em São Gonçalo, uma outra ação com mais 13 mortos. E no Vidigal, 2006, mais 13 mortos. Eu chamo mais uma vez o nosso analista convidado, Leandro Stoliar, que está aqui no estúdio nos ajudando a entender a situação lá no Rio de Janeiro. E aí, Leandro, chegamos em 2025, nessa que já está sendo considerada a operação mais letal da história. Mas, como eu falei no começo da nossa edição, conversando com um especialista em segurança pública, Rafael Cadipani, número de mortos não significa uma operação mais bem sucedida. Aliás, se você tem uma operação desse tamanho, talvez você não precise... Talvez essa seja a maior prova de que as outras operações não foram bem sucedidas, já que repetidamente você faz operações e não tem resultado. Pois é, Márcio, eu fui repórter no Rio durante 15 anos e essas operações eu acompanhei com muita frequência. E aí, isso é muito discutido no Rio de Janeiro porque essas operações acontecem como enxugar gelo, né? A polícia vai lá, faz a operação na comunidade, mata criminosos, prende criminosos, sai da comunidade e aí os criminosos voltam. No tráfico, existe uma linha de sucessão. Então, para cada criminoso que é preso ou morto, tem 10 ali que podem ocupar o lugar, por conta do Estado não estar ali dentro das comunidades, dando educação, saúde, segurança. Então essas pessoas acabam indo para o tráfico de drogas. Muitas pessoas, não todas, tá, Márcio? Isso é importante dizer, porque a maioria das pessoas que moram na comunidade, que moram na comunidade, são pessoas do bem, pessoas que não têm envolvimento com o tráfico de drogas. Pelo contrário, sofrem com o tráfico de drogas, oprimidas que são. Exatamente. Então, a polícia realiza essas operações, muitas das vezes, para atingir alvos específicos. Nesse caso da operação no Complexo do Alemão, foram 100 mandados de prisão, mas o alvo principal era o tal do Doca da Penha, que era o chefe do tráfico de drogas ali no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão. Então, a polícia vai lá para prender esses alvos e sai da comunidade. Então, o tráfico continua ali dentro, com essa linha de sucessão, outras pessoas ocupam o lugar e o tráfico de drogas continua. É como se a polícia enxugasse gelo. Na operação de 2010, eu pude cobrir como repórter lá no Complexo do Alemão, foi muito diferente dessa operação de 2025. Em 2010, a polícia planejou a operação com antecedência. Houve ajuda das Forças Armadas, então a polícia entrou nas comunidades, principalmente no Complexo do Alemão, com tanques de guerra. Enfim, os criminosos sabiam disso, a operação foi anunciada. Então, eles não entraram em confronto com a polícia e com as Forças Armadas. Não seria para o tráfico algo bem sucedido. Eles iam perder munição, iam perder armamento, iam perder gente. Então, eles fizeram uma contenção ali, né, para poder os criminosos conseguirem fugir, e aí aquela imagem emblemática que rodou o mundo dos criminosos escapando por uma estrada de terra, todo mundo, quem acompanhou a operação, lembra muito bem dessa imagem, né? E isso não aconteceu agora. Essa operação, como eu disse na primeira entrada aqui no jornal, ela foi planejada de um dia para o outro e não houve o apoio das Forças Armadas. Então, com isso, esse confronto deixou ali cerca de 150 mil pessoas, 154, como você falou na outra entrada, à mercê do fogo cruzado. E aí, em represália, os criminosos ordenaram, principalmente o Comando Vermelho, né, que é a facção criminosa que fica no complexo, que tem o Complexo do Alemão como um quartel-general, ordenou que esses criminosos de outras comunidades que fazem parte da mesma facção fossem para a rua queimar ônibus. Foram 50 ônibus queimados e agora, no fim do dia, eles já tinham dado a ordem, segundo uma fonte que eu ouvi na polícia, de não queimar mais os veículos, e sim parar os caminhões, retirar a chave, retirar o motorista e usar os caminhões para bloquear ruas e assim
causar baderna na cidade, né? Dificultar o trânsito e prejudicar a vida da população, deixar a população toda como refém, né? A informação que a gente tem é que 71 ônibus foram utilizados hoje na cidade do Rio para fazer essas barreiras, para construir esses impedimentos à população, no ir e vir da população e, consequentemente, levar pânico às pessoas que podem estar muito longe e definitivamente estavam muito longe da zona norte do Rio, mas que sentiram esse mesmo medo, ou seja, o poder do Comando Vermelho no meio dessa guerra. Agora, rapidamente, Leandro, você chegou a fazer uma reportagem especial mostrando o caminho dessas armas, como elas chegam no Rio de Janeiro. Não vou perguntar preço para você, mas o que a gente tem de informação e, principalmente, o quanto que esses 93 fuzis podem fazer diferença, podem ser importantes, esses fuzis que foram encontrados hoje e tomados pela polícia contra os traficantes? Bom, os fuzis para as facções criminosas, principalmente as facções do Rio de Janeiro, são muito importantes, né? São armas de longo alcance. A polícia usa chama de armas de longo alcance. Essas armas geralmente entram no Brasil pelo Paraguai ou pelo Porto de Santos. São armas que vêm da Turquia, de Israel, Estados Unidos, enfim. Cada facção criminosa negocia com um traficante de uma maneira diferente. O preço é muito difícil a gente saber por conta de acontecer num mercado paralelo, né? Não é um mercado oficial, digamos assim. Então depende muito da quantidade de armas que aquela facção criminosa compra. E depende das armas no mercado também. Se tiver muito, fica mais barato. Se tiver difícil, se os Estados Unidos endurecerem realmente o envio dessas armas ou o controle dessas armas, vai ficar mais caro. Exatamente. O que eu quero chamar a atenção é que assim, o Porto de Santos fica em São Paulo e a fronteira com o Paraguai fica no Rio Grande do Sul. Então, no Paraná, no caso. O que acontece nessa situação? As armas, para chegarem no Rio de Janeiro, elas precisam das estradas. Não tem outra forma de chegar no Rio de Janeiro, né? E aí seria, de alguma forma, fácil, com a utilização da inteligência da polícia, evitar que essas armas cheguem no Rio de Janeiro. Mas isso não acontece, como a gente vê. Os traficantes do Rio de Janeiro são os mais bem armados do Brasil e agora tem ramificações em vários estados. Eu quero chamar a atenção, Márcio, só para uma informação que é muito importante. O resultado dessa operação de hoje foi a de 64 pessoas mortas. Desses 64, 4 eram policiais, 2 policiais civis e 2 policiais, e aí eu quero chamar a atenção, do BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro. Tradicionalmente, quem foi repórter no Rio de Janeiro e acompanhou essas operações com muita frequência, sabe que o BOP, tradicionalmente, não aceita essas mortes, né? Os policiais do BOP não vão para o cemitério chorar a morte de um colega e fica por isso mesmo. O Batalhão de Operações Especiais do Rio geralmente caça esses criminosos que foram atrás, que mataram algum soldado ou algum policial do batalhão, uma vez que o batalhão é pequeno, então são pessoas muito próximas. E isso significa o seguinte, Márcio, que essa guerra, essa caçada, essa questão da insegurança vai ainda se prolongar por alguns dias, uma vez que o BOP provavelmente vai atrás desses criminosos e numa guerra como essa é difícil saber de onde partiram os tiros que atingiram os policiais, né, Márcio? Muito obrigado, Leandro Stoliar.